Boa tarde, gente. Pessoal, quem for chegando aí, coloca no chat de onde é para a gente conhecer vocês, por gentileza, para a gente ver de onde é que está vindo o pessoal, para a gente ir se familiarizando aqui com todos. Se puderem, vão abrindo a câmera, mantendo os microfones fechados, mas de câmera aberta. Estou vendo Luzia Borges aí. Luzia Borges? Vai colocando aí de onde vocês são, por gentileza. Já estamos com 190 participantes, 190. Boa tarde, Alan. Tá. Michele, do Recife, Sorocaba, São Paulo, Santos, Itabuna, Bahia, Joinville, Santa Joinville, Catarina, Feira de Santana, Irecê, Curitiba, São Vicente, São Paulo, Salvador, Bahia, São Paulo, Campinas, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Florianópolis, cidade encantadora, todas as cidades encantadoras, né? Curitiba, Vitória da Conquista, aqui é a nossa Suíça baiana, São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Brasília, Fala com nossa o Carlinhos, por capital, favor. Dourados, Mato Grosso do Sul, tive aí pertinho ano passado, mais ou menos essa época. Pessoal do Hospital Incá, Marcela Neri está aqui presente, Santo André, Salvador também, Elane, Gandu, Ana Paula, Gandu é uma cidade aqui da regional, tivemos aí semana passada, Ituiutaba, Minas Gerais, cidade da minha amiga Priscila. Gente, aqui tô para a Feira de Santana, minha segunda cidade, São Vicente, São Paulo. Gente do Brasil todo, viu, Muricy? Chegando aqui já, estamos com 203 participantes. muito Toca obrigado Otônio, aí Minas a Gerais. todos. Santo Antônio Jesus chegou aqui, ó, tá vendo? Larissa Medrado, Teve Niterói Laerte, aí também, tem Niterói, Juiz Santo de Antônio de Fora. Jesus, Monique. Eu conheço esse pessoal de Santo Antônio de Jesus, nem sei se eu conheço, Muricy, tá vendo? Se eu conhecer, fala aí. Conhece? Nos É o conhecemos, nos pessoal dos conhecemos. nossos grupos. Tem galera, pessoal do Encara aqui, que eu conheço também. A gente às vezes conhece tanta gente, né, Muricy, que se atrapalha pelo nome. Ijuí, Rio Grande do Sul. É, é, é Ijuí ou Lijuí, não é isso? Lijuí. Laércio é de Itabuna. Pessoal do Laboclive. É importante aí, Carlinhos, lembrar que tem muita gente que assiste em grupo, né? Isso. Então tem auditórios aí com grupos aí, também podem avisar quem tiver em grupo. Uhum. Teve aí Jacobina também na Bahia, Unai, Já estamos Minas com Gerais, 213, Minas Gerais. Perfeito. Bruna, Santa Helena, Minas Gerais, Uhum. Hospital Jacobina, Bahia, terra do meu amigo Geronilson. Clínica, Alagoinhas. Nossa, a gente aqui do Brasil inteiro, viu, Muricy? com Marcelo, certeza. Quero deve agradecer estar aí falando ao justamente entorno aí já isso. de umas 400 pessoas aqui, viu? Tem aí o Contando de pessoal uma do média de SAMU duas, de três. Vitória da Conquista também, Joinville, Isso. Santa Catarina. Aham. Muita gente aqui. Pessoal de São Paulo, Itaberaba, Bahia. Isso aí, Muricy. Acho que a gente já poderia
pensar aqui em iniciar os trabalhos, já são 15 horas e 10 minutos, horário oficial de Brasília. A gente já pode dar início aí aos trabalhos desse quinto Congresso Brasileiro de Faturamento, né? E que honra, eu acho que eu Justamente. participei de 4, né? Esse é o Não, quarto. esse é o quinto Esse é o congresso que quinto, eu viu? tenho a honra de ter você como parceiro, Oh, meu Deus do céu. nos Eu que tenho essa ajudando grande aí, como satisfação. sempre. Começou na E época da antes pandemia, não de. foi? Foi. O Congresso Começou na Brasileiro de época. Faturamento foi criado durante a pandemia, né? No ano 2020, quando nós vimos aquela situação toda, começamos a fazer Perfeito. alguns eventos, inclusive com o Sebrae, com você, foi um dos primeiros em 2020, e aí nós tivemos uma conversa e resolvemos iniciar em 2020, já com vários parceiros aí que são nossos parceiros até hoje. Mas, pessoal, nós Perfeito. demos assim um tempo só para que as pessoas tivessem tempo de ingressar, tá? Já tem 237 participantes, são mais de 2.000 inscritos, mas todo mundo tem a possibilidade, depois de assistir também pelo YouTube, estão assistindo paralelamente, que no início não tinha o YouTube, e também já hoje à noite sobe para o site a gravação de todas as palestras de hoje. E a partir de amanhã, assim sucessivamente, o material sendo disponibilizado, e fica lá disponibilizado no site, inclusive os congressos dos anos anteriores. Mas antes de eu passar a palavra a Carlinhos, eu quero apresentá-lo. Eu conheço Carlos Henrique há mais de 20 anos, ainda quando ele era palestrante, né? Palestrante famoso, tá? Carlos Henrique Oliveira, administrador de empresas, mestre em gestão social pela UFBA e gerente do Sebrae há 18 anos, tá? Não é pouco, não. Mas o mais importante é nosso amigo e uma figura que a gente admira muito pelo seu trabalho e pelo respeito que ele tem e é respeitado, tá? Carlos Henrique, mais uma vez, obrigado por sua participação. Agradecer também o Sebrae, né, do qual a gente tem orgulho de ser consultor há 32 anos, tá? E ser credenciado do Sebrae Nacional, um dos motivos de ter tanta gente aí, tanto lugar do Brasil, para essa participação do Brasil inteiro. Então, vamos ter aí, contar com 17, com participantes de 17 estados do Brasil como palestrantes. Então, também, além dos participantes, temos palestrantes de quase todos os estados do Brasil. Carlinhos, é com você a palavra. Boa tarde, Munici, boa tarde, todos os convidados aí, participantes e presentes nesse evento. Boa tarde aos inscritos, que por sinal podem estar vendo depois pelo YouTube. Boa tarde também aos palestrantes que já estão aqui já postos, né? Primeiro, Muricy, queria dizer que a satisfação é toda minha em estar sempre junto com nesse evento pela sua quinta vez, né? Esse que é o quinto Congresso Brasileiro de Faturamento, e esse ano traz uma temática muito especial, né? Que é a inteligência artificial na saúde. Eu, como gestor do Sebrae aqui também, venho trazendo temáticas em relação a esse assunto aqui para o nosso público. Esse evento vai acontecer de 4 a 8 de novembro desse ano, né? Mas primeiro a gente precisa registrar que 2023 ele foi um sucesso, mais de 5.500 acessos foram registrados, representantes de 17 estados e 8 blocos de conteúdo, né, de 18 horas de conteúdo, né? Então, o Congresso Brasileiro de Faturamento, como já falei, esse ano tem o tema de inteligência artificial na saúde, ele vai acontecer de hoje até o dia 8, no horário, exceto hoje, claro, que é a abertura que está começando às 15 horas,
mas nos demais dias ele ia acontecer de 10 às 12 e de 15 às 17. Então deu tempo todo mundo chegar no trabalho, dar uma arrumada e se dedicar para essas 2 horas participar desse evento. Ele é uma realização da Muricy Consultoria Limitada, com patrocínio da Beach3, WeekNow e da Ival, certo? Apoio do Sebrae, SBAL, Legal Saúde, Acabe Saúde, Médicos Protagonistas e MS Consultoria, né? Vou fazer um review aqui de tudo que vai acontecer do dia 4 ao dia 5, ao dia 8, né? Hoje a abertura, no dia 5 a temática será o faturamento e seus desafios, e pela tarde, mercado de saúde e desafios da IA. No dia 6, caso de sucesso da IA, e pela tarde, as OPMEs e os controles por IA. No dia 7, auditoria do caminho da modernização, às 15 horas, BI e inteligência artificial. E no dia 8 do 11, que é o contrário do dia de hoje, ele se encerra pela manhã, né? Então só vai ter horário das 10 horas, vai ser o encerramento com a temática IA na prática, né? Então, hoje a gente vai ter como debatedores o José Alberto Muricy e o Marcelo Dias, que vai tratar da jornada do paciente e a inteligência artificial. No dia 2, nós teremos o Flávio Roberto, a Anne Marielle, Rosângela Elias, Aina Lúcia Moreira. No dia 6, José Teles, André Cristófani e o Marcelo Pio. No dia 6 também, doutor Daniel Ferraz e Márcio Leão. No dia depois vamos ter Rogério Soares, Débora Soares, entre diversos nomes de altíssima competência que estaremos nesses dias, né, trabalhando aqui com a maior sinergia possível para que a gente possa alcançar, levar o conhecimento e trazer as clínicas e empreendimentos hospitalares desse Brasil inteiro para uma temática extremamente sensível e que é muito importante para o desenvolvimento dos negócios, que é a inteligência artificial. Eh, Hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui online, né, de poder conversar, de falar com as pessoas, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse trabalho de uma forma mais tranquila, com certeza, e aí já é uma provocação em público aqui, viu, Muricy? Em breve a gente pode estar tendo um evento desse de forma presencial. Então vão lá, vão escrevendo aí, olha, não importa onde é, eu quero ir. Se foi em Morro de São Paulo, se foi em Comandatuba, se foi em Brasília, se foi em São Paulo, né? Então, quem quer ir para esse evento de forma presencial, imagine, se Muricy agrada tanto à distância, né, de forma online, imagine aí de perto, presencialmente, imagine poder trocar ideias e aumentar o network, né? Então já faça a provocação, fica aí para o grupo, viu, Muricy? Então, mas antes de começar, realmente queria dar algumas dicas aqui para que nós possamos ter uma reunião produtiva, né? E a primeira é que liguem as câmeras de vocês, deixem a gente ver os rostos de vocês, a alegria que vocês estão em cada um dos lugares que vocês fazem parte. Essa comunicação visual ela é muito importante. Ao mesmo tempo, vocês desligam o microfone para que não haja interferência, mas a gente vai querer sim ver vocês. Quando precisar falar, levante a mãozinha, né? Tem o right hand, né? O levante a mão aí no seu Zoom. Então, essa é uma ferramenta que fica própria para isso mesmo. Então, ela fica ali do lado inferior direito. E mande comentários e dúvidas no chat do Zoom, certo? Então, essas são as principais informações, porque a gente já vai entrar agora nesse grande painel com duas pessoas. Primeiro, a gente vai ouvir aí o nosso amigo palestrante, conferencista internacional Muricy, que eu vou apresentá-lo devidamente, certo? Eu não vou fazer uma apresentação aqui meia boca, porque ele merece uma apresentação digna, certo? De um bom cerimonial. Eu não tenho essa competência toda, mas ele mandou por escrito aqui, eu posso ler, né? Então, a gente está falando dele que é administrador de empresas, especializado em administração hospitalar, mestre em gestão empresarial com cursos de planejamento, qualidade total, auditor líder em medicina baseada em evidências clínicas. Respira. Conferencista, palestrante e instrutor, vasta experiência com executivo e consultor,
professor universitário, diretor da Murici Consultoria Limitada, desenvolvedor do Programa de Gestão e Faturamento de Convênios Médicos Hospitalares e do PS, Planejamento Estratégico Eletrônico da Saúde, perdão, autor do Programa de Modernização de Feiras Livres e Mercado das Cartilhas, De Olho em Quadrinhos, De Olho na Feira, Sou Feirante, Sim Senhor, e Glosas em Quadrinhos, mentor do site muriciconsultoria.com.br. A característica mais importante que eu tenho para falar do currículo desse cidadão é que eu tenho uma satisfação imensa de tê-lo como amigo, certo? De uma pessoa que está apta para qualquer momento para que a gente possa superar todos os desafios. Então, é com uma satisfação imensa que eu convido aqui para dar as boas-vindas e fazer a primeira fala do quinto seminário de faturamento, o nosso amigo palestrante conferencista José Murici, da Murici Consultoria. Seja bem-vindo, Murici. Obrigado aí, Carlinhos, pela participação de sempre e agradecer aí a quantidade de pessoas que já está no chat dando um abraço, avisando que estão em grupos, né? Pessoas chegaram a colocar aí, tem 14 pessoas no meu hospital e tal, então é muita satisfação a gente saber que algumas empresas separam um auditório para que os seus colaboradores possam acompanhar o 5º Congresso Brasileiro de Faturamento. Além de agradecer a todos os palestrantes para que esse congresso aconteça, ter um apoio de toda a equipe, né? E aí tem a Adriana, nossa sócia, né? Aí a Lívia, gestora da Cardio Conquista, também mandando um abraço aí para a gente. Além de Adriana Abdala, que é sócia da Murici, Tiago, que coordena esse congresso aí com tanta competência, é um consultor de empresa que muito nos orgulha estar aí conosco. Thaís Murici, temos ainda Sérgio e Daniel, entre tantas pessoas que colaboram com esse congresso. Agradecer também a comissão organizadora, composta por várias pessoas aí, Sandra Becerra, Anne Marielle, Flávio, e aí tantas pessoas que eu depois vou ler o nome de todo mundo para não esquecer o nome de ninguém. Mas vou começar falando e minha missão é falar um pouco sobre o tema do Congresso, que é a inteligência artificial na saúde. Não dá para começar falando desse tema sem lembrar da história. Eu, que estou há 35 anos na saúde, e a semana passada uma colega nossa mandou um bilhetinho para mim assim: Murici, lhe conheço desde a época que o faturamento era manual, todo manual. O paciente assinava uma guia em branco, depois com o nome apenas do paciente e o número da carteirinha. Aquela guia ia para o setor de faturamento e lá era feito o preenchimento dos códigos de cobrança e dos valores e se somava. Você entrava no setor de faturamento e tinha máquina de escrever, que é desse tempo, porque é antigo, e máquina de calcular com aqueles carretéis de papel. Carlinhos, não sei se lembra disso. Lembra, Carlinhos? Quando ainda era assim que Não. se trabalhava, né? Você também porque você fez curso de datilografia e tudo, tá? Então, começando aí com esse ponto, eram guias assim, virou guia X e agora estamos caminhando no caminho do papel zero. E aí vem minha primeira fala sobre inteligência artificial. Hoje já temos alguns parceiros e já em caso bem adiantado da busca pelo papel zero, inclusive aí o Marcelo que vai nos falar logo depois de algumas experiências que ele tem nos ajudado muito a eliminar esse papel.
Também, dentro dessa evolução do faturamento, as tabelas também evoluíram. Quando eu ingressei na área de saúde, antes do ano de 1990, não existia uma tabela de honorário oficial. Nós usávamos normalmente como referência a tabela da Petrobras, que progrediu para a MB90, que a Associação Médica Brasileira lançava, virou CBHPM, e hoje o que nós temos visto no mercado é cada comprador de serviço utilizando sua tabela própria, utilizando, logicamente, códigos da TUS, que é terminologia unificada em saúde suplementar. Então, cada vez mais, tabelas individualizadas que vão nos levar à necessidade de entender que, apesar de toda a inteligência artificial, para que um bom sistema funcione, precisa ser parametrizado convênio por convênio, porque cada convênio tem suas regras, cada convênio trabalha de uma forma e cada convênio tem as suas tabelas. Para que essa inteligência artificial venha a funcionar plenamente, é necessário que seja considerado o que eu chamo dos dependentes na área da saúde. São os dependentes, é que se eu perguntar a todos vocês que estão aí, mais de 300 pessoas que estão nos assistindo ao vivo, eu perguntar qual o preço de consulta na sua clínica ou hospital, e vocês vão me responder, depende. Depende do convênio, depende se é particular, depende se é particuloide e assim sucessivamente. Ou seja, essa quantidade de dependes nos obriga a parametrizar os sistemas com cada regra de cada convênio. E quando isso não está bem parametrizado, não vai ter faturista bom que possa cobrar a conta, tá? Outra reflexão muito importante sobre a evolução do faturamento são os modelos de remuneração. Quando nós começamos na área de saúde, só se cobrava a conta aberta. Traduzindo lá para o inglês, que se usava muito, era o fee for service. Ou seja, usou, cobrou. Eu cobrava uma consulta, cobrava um material, cobrava um medicamento, e isso caminhou em direção aos pacotes. E agora, nos últimos 2 anos, uma proposta meia complicada, mas que nós vamos estar tratando com um especialista no assunto, também durante o congresso, que é o capitation. É importante que estejamos todos ligados no capitation, que é uma forma de pagar por paciente e não mais por serviço realizado, tá? E, finalmente, a tecnologia. Na tecnologia, nós começamos com as calculadoras, que virou computadores, que passamos para sistema e estamos cada vez mais caminhando na direção dos atendimentos online, da inteligência artificial e assim sucessivamente, tá? Também é bom lembrar que hoje se usa outras terminologias, mas que os velhos processos continuam precisando ser administrados, né? Eu que estou com esse curso de faturamento há praticamente 30 anos, a gente vê claramente que, desde o início, a gente bate da importância de ter processo, né? Que hoje virou experiência do paciente, jornada do paciente, mas que, acima de tudo, continua sendo a necessidade de gerenciar processo, que começa lá no call center e só termina na contabilidade quando aquele valor é contabilizado na conta.
Ou seja, o Marcelo vai nos falar muito aí de jornada do paciente, mas hoje a inteligência artificial permeia desde o atendimento lá no call center, vou dar alguns exemplos a vocês, e vai passar pelo atendimento médico, pela recepção, pela enfermagem, pela auditoria, até chegar lá no final do processo. Algumas questões que já estão em andamento com a inteligência artificial. Eu digo que fala muito em glosa. Eu digo que até hoje a gente anuncia, quando vai ministrar um curso de faturamento, glosas, como evitá-las. Mas tem um outro ponto que eu não canso de falar, que é as perdas invisíveis. São as perdas invisíveis, como o nome está dizendo, é tudo aquilo que se faz, se usa e se esquece de cobrar ou de anotar, ou até que os olhos da gente não querem enxergar, né? Dessas perdas, e aí entra muito a questão da própria IA e os BIs que já nos ajudam hoje, é o tempo de tramitação da conta. O que é o tempo de tramitação da conta? Quanto tempo sua conta demora entre o atendimento ou a alta do paciente até o dia que ela é enviada para o convênio. Porque o pagamento dessa conta começa a valer ou a contar a partir do momento do envio. Quando, além do tempo que demora para enviar uma conta, se demora para chegar até o faturamento, isso é uma perda invisível que, logicamente, os BIs e a inteligência artificial já nos ajudam, mas, mesmo com inteligência artificial, precisa de gente que faça movimentar todo esse processo. Outra questão muito importante é tudo que é dispensado de MATMED, OPME ou OPME, a depender do lugar do Brasil onde eu estiver, é anotado e cobrado? E outro ponto que cabe muito a hospitais de médio e grande porte, que é a gestão das altas. Hoje, toda vez que eu participo de uma consultoria ou de uma apresentação dentro de um grande hospital, o grande alerta que eu dou é: você está gerenciando seus leitos e suas altas? Hoje, com as contas, a maioria empacotadas, quando o paciente fica mais um dia ou mais uma hora desnecessariamente, isso é uma perda invisível que não dá para compensar. Ou seja, eu preciso ter na minha mesa, na mesa de cada gestor, o aviso que está na hora da alta. Inclusive, que essas altas estejam casadas. A alta do leito hospitalar com a alta da UTI, para que se dê a alta ao paciente do leito e, ao mesmo tempo, os pacientes da UTI migrem para aqueles leitos que estão desocupados. E nós sabemos que tem um tempo entre a alta e a admissão de novo paciente, que tem todo um processo de limpeza do leito, preparação do leito e assim sucessivamente, com os devidos cuidados para evitar infecção hospitalar. Então, já existem hoje instrumentos de inteligência artificial que podem nos ajudar na melhoria e na eliminação dessas perdas invisíveis. Tá? A tecnologia veio para ficar. Né? Eu costumo dizer que algumas pessoas resistem a ela, mas ela está aí e é para ser utilizada, tá? E toda vez que eu não utilizo, eu estou perdendo, né?
vai tomar o lugar. Ela tem que ser nossa aliada e não nossa concorrente. Porque a verdade é que ela já chegou e chegou para ficar. Né? Nós já temos auditorias preventivas por IA, nós já temos vários pontos que têm que ser tratados por IA. Né? E tem uma frase que eu gosto muito que é: quem não mede, não gerencia. E hoje, com o desenvolvimento da IA, nós estávamos até no congresso a semana passada, no Connect Day, que eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Inou e pela Philips para falar lá no congresso, e nós vimos claramente que cada vez mais a necessidade de medir de forma online. Não dá mais para trabalhar com aquele relatório de final de mês. Eu tenho que ver as coisas de forma online. Então, eu às vezes mudo essa frase de quem não mede, não gerencia, para quem não tem dados confiáveis, não gerencia. Né? Eu brinco muito, conto uma historinha, que um dia eu fui convidado para visitar uma clínica com médico, e chegando lá na recepção da clínica, estava aquela clínica lotada, mais de 60 pessoas aguardando, gente de pé e tudo, e 2 médicos que iriam atender, e o dono da clínica me falou: tá vendo, Muricy? A clínica está bombando. E eu fui perguntar à recepcionista: ô minha filha, me diga uma coisa, o que é que está havendo com tanta gente aguardando? Ela disse: são os médicos que estão atrasados. Ou seja, quem não mede não gerencia. Porque às vezes você pensa que está bombando e, na verdade, está gerando insatisfação. Tá? Então, o uso do algoritmo ficou algo normal, né? O Marcelo vai nos falar alguns pontos aí do uso do algoritmo e da inteligência artificial, mas eu posso citar, vou citar para vocês alguns. Mas algumas coisas que nós já usamos no nosso dia a dia através de ferramentas como o WhatsApp, entre outras coisas. Por exemplo, o compartilhamento. Hoje se compartilha tudo, tudo de bom e o que é de ruim. Quando eu comecei lá no Sebrae, Carlinhos, há 32 anos atrás, eu aplicava PSQT, Programa Sebrae de Qualidade Total. E tinha um livro que era 14 módulos. Um módulo era qualidade do atendimento. E no livrinho lá dizia o seguinte: que um cliente satisfeito falava para 4, e um cliente insatisfeito falava para 20. Hoje, com compartilhar tudo, um cliente satisfeito fala para alguns mil e um insatisfeito fala para alguns milhões. Tá? Então, a importância de nós atendermos bem fica cada vez maior, porque essa tecnologia também tem nos levado a um problema muito grande, que a divulgação também ficou complicada. Antes, a nossa publicidade, eu enchia a cidade lá onde eu morava, onde eu atendia, de outdoor, escrevia em meu site que eu atendia bem, que eu era maravilhoso, e assim sucessivamente. E hoje o que vale é o que o meu cliente comenta. É assim, quando eu vou procurar um hotel, eu vejo os comentários de quem lá esteve. Né? Tinha uma barata no meu quarto, matou. Tá? Porque na prática você pode falar bem de você 1000 vezes, mas o que o outro cliente está querendo ouvir é quem é o cliente que esteve lá e falou de você. Tá? Então, é assim no restaurante, é assim no hotel, é assim na concessionária de automóvel e é assim na clínica, no hospital e ou no laboratório. Por isso que a gente hoje fala muito da publicidade reativa, que o cliente que diz, que propaga o meu serviço.
Então, não adianta você falar bem se meu cliente falar mal. Outra tendência é digitalizar tudo e caminhar em direção ao papel zero, que é uma realidade também que a gente vai ter que ter. Hoje, pouquíssimos serviços de saúde trabalham com zero papel, mas eu, claro que eu sou suspeito, que eu sou louco pelo zero papel, eu imagino que em mais um ano já teremos isso muito adiantado, porque já tem várias cabeças pensantes buscando a resolução desse problema, tá? E aqui vou caminhar em relação aos desafios do setor de saúde. Estão me ouvindo bem aí, Carlinhos? Carlos? Sim, Perfeito, perfeito, Muricy, perfeito. ok, porque aqui deu um chute, mas Não, tá não, tá normal. tranquilo. Então, quais são os desafios do setor de saúde? O primeiro é atender bem o cliente, né? Atender as expectativas do cliente. Perguntam sempre qual é o fundamental do uso da inteligência artificial para atender bem o cliente. O cliente hoje quer acesso, ele quer empoderamento. Eu digo que o cliente hoje chega no médico, ele antes já consultou o doutor Google. Antes de perguntar ao médico, ele já consultou o doutor Google. Ou seja, é importantíssimo nós atendermos o cliente, diminuindo a burocracia, trabalhando prevenção e com transparência, tá? Isso é importantíssimo. A nível médico, e o uso de inteligência artificial já está largamente sendo utilizado. Já temos telemedicina, robótica, simulações cirúrgicas, detectores de doenças e equipamentos tecnologia, assim sucessivamente. Mas eu queria aqui separar para vocês alguns pontos que a gente tem tido como exemplo dentro das nossas próprias instituições. Uma delas eu já falei, é o papel zero. A segunda, e logicamente uma coisa que a gente tem que lembrar, que dentro do nosso call center, ou nosso centrais de telefonia, o nome que você quer dar, é onde se começa muito com inteligência artificial, dando respostas assertivas. A inteligência artificial já ajuda nisso. Cair no médico certo de primeira. Marcelo vai nos falar sobre isso. Selecionar o médico correto, confirmações de consulta, exames e cirurgias. E agora, no último congresso que nós participamos, já está disponível no mercado o preenchimento de prontuário pela voz. Já está sendo possível não mais o médico ter que escrever o prontuário. Já é possível, de uma forma concreta, com vários exemplos e vários parceiros já trabalhando nesse sentido, o preenchimento do prontuário pela voz e de forma selecionada pela IA. Exemplo, um paciente chega na frente do médico, ele conversa, comenta sobre o futebol e depois entra na consulta em si. O próprio prontuário inteligente e pela voz vai selecionar e vai escrever no prontuário apenas assuntos médicos. Ou seja, a inteligência artificial está permitindo o prontuário de uma forma correta e satisfatória, sem precisar que o médico digitalize e tenha mais tempo para atender efetivamente o cliente, tá? Logicamente, quando a gente fala de prontuário, tem que falar que nós temos ainda um atraso no Brasil, que é a inexistência de um prontuário único, que nós lutamos muito por ele, mas que está caminhando. Começou lá com a Unimed do Paraná, o SUS já está pensando em fazer, porque
que ainda existe uma questão no Brasil que é os pacientes não possuírem prontuário único. Ou seja, nos países desenvolvidos e mais avançados, o prontuário do paciente se inicia com o nascimento da pessoa e só vai terminar com o seu óbito. E sem negar hora nenhuma, sem poder negar hora nenhuma o que, em alguns casos, o atendimento não pode ser só online, ele tem que ser híbrido, porque algumas especialidades necessitam da presença do paciente. Mas, mesmo assim, a tecnologia pode nos ajudar na segunda consulta, no envio de receituário, no envio de solicitação de exame, entre tantas questões que devem e podem ser ponderadas. Então, para finalizarmos, nós queremos dizer que a IA não veio para tomar o nosso lugar. Ela veio para uma complementariedade do homem com a tecnologia. Então, quem pensar na IA como concorrente, realmente vai morrer. Mas quem pensar na IA como aliado, como complementariedade, esse sim vai sobreviver por muitos e muitos anos. Obrigado a vocês por me ouvirem e, por favor, nos sigam lá no nosso Instagram, acompanhem nosso site e muito obrigado mais uma vez pela presença de tantas pessoas aí no evento. Obrigado. É com você, Carlinhos. Parabéns, Muricy, pela fala, sempre muito direta, segura e informativa, né? Então, é isso que a gente espera, que a gente busca cada vez mais fortalecer as linhas de ação, certo? Esse evento que ele tem uma série de informações, né? Para a gente poder, digamos, aperfeiçoar o nosso dia a dia. Teve colocações aqui, e eu vou ler essa colocação aqui do Luciano Carvalho, certo? Porque eu achei muito interessante para a gente já começar a pensar na próxima palestra, né? Ele fala assim: as tabelas individualizadas dificultam muito o trabalho do analista, pois no caso de assessoria, quando é prestado o serviço para mais de um prestador, cada prestador tem determinados tipos de serviços. O que deixa eu ver aqui, deu uma apagada aqui. O que é tabela específica de cada um? Como a inteligência artificial pode auxiliar no sentido de reduzir a identificação manual da tabela correspondente, né? Então, ela já gera um desafio aí para a próxima palestra. O evento, ele tem como foco isso aí. Eu queria contar, viu, Muricy, a cada dia que passa, a gente vai se surpreendendo com a IA. E há um tempo atrás, né, quando estava começando essa questão da IA, é, e, e não tem muito tempo, né? A gente está usando IA com maior força de um ano para cá, mas ela existia antes, né? Em alguns dos testes que eu fazia, eu tinha uma pessoa na família que teve um caso de saúde até grave, né? É, e só que toda vez que a gente recebe um exame, quando ele é mais grave, as literaturas são totalmente diferenciadas do nosso dia a dia, né? É algo. Isso é uma relação psicossomática do cromossomo Y com C com D, ou seja, feito para gente mortal não entender, né? Pessoal da área médica que vai ter um entendimento muito mais aprofundado. Mas eu peguei esse mesmo exame, peguei o PDF, joguei no chat GPT e falei assim: me traz essa informação de uma linguagem prática para ver o que é que eu posso entender. E ele me trouxe exatamente aquilo que o médico falou, né? Com a pessoa que eu conheço, certo? E muito interessante, as coisas batem, né? Ou seja, a IA ela está tendo um papel muito importante na vida das pessoas. É claro que a gente tem que ter cuidado, porque são informações sensíveis, né? E a gente não sabe o quanto isso abala ou não psicologicamente as pessoas, mas elas nos traz uma referência também de tudo aquilo que é feito. Então, da mesma forma que hoje a gente não consegue mais
lidar com as pequenas coisas do dia a dia, sem falar do WhatsApp, sem ter uma mensuração no Instagram, numa rede social ou algo parecido, em poucos dias a gente também vai estar da mesma forma tratando a IA como um complemento daquilo que nós sabemos, né? E é importante a gente aprofundar esse conhecimento para que a gente possa cada vez mais participar desse mundo, sabe por quê? Porque a grande reflexão que eu faço é que a IA ela foi desenvolvida por uma geração e está sendo utilizada por outra, né? Então, pessoal que tem até os 40, 50 anos ou mais, foi quem deu a base para que a funcionasse. Aí tá vindo uma turma aí agora que está dando dinâmica a isso. E a gente tem que aprender essas duas gerações para que essa tecnologia ela seja altamente produtiva, mas que ela seja principalmente para poder ajudar as pessoas. Ela não deve ser para dividir uma geração da outra, né? Como a gente tem observado muito nos grandes discursos, né? Essa disparidade, a não aceitação de uma geração em função dos conceitos da outra, mas ela tem que servir para poder aglutinar, para poder criar uma imagem positiva das pessoas e fortalecer para que nós consigamos resolver os problemas da forma mais rápida possível. Por isso que eu achei muito importante a colocação do Luciano, porque talvez muito mais importante do que ficar analisando tabelas é atender à real necessidade do paciente, é trazer o diagnóstico para ele mais rápido, buscar com que a internação dele seja mais rápida, mais efetiva, buscar com que o atendimento médico dele seja mais humano, seja mais tranquilo. E a área de saúde ela tem esse grande desafio, né? Porque são filas imensas, seja em hospital público ou privado, e as pessoas se angustiam, porque ali elas já estão ali sofrendo, né? Então, a IA ela também tem que ter esse papel, facilitar quem trabalha no setor de saúde para poder se dedicar mais às pessoas. A gente tem que ter mais foco nas pessoas e menos no processo. Se a IA conseguir fazer isso, ela vai estar dando um grande avanço, né? Não, isso não é perda de poder, não é perda de vaga. Eu acho que a IA não vai tirar o lugar de ninguém. Ela simplesmente vai dar a possibilidade de que as pessoas assumam novos desafios e que bom será que esses desafios sejam para poder surpreender as pessoas, deixar as pessoas mais encantadas com o atendimento que ela tem nos ambientes de trabalho de cada um de vocês. Mas para poder falar de IA, porque eu não sou especialista, né? Tem um cara aí que ele é o fundador e CEO da B3 Health Tech, né? Eu queria convidar aqui para vocês o Marcelo Dias, ele que é engenheiro eletrônico, mestre em administração, doutor em engenharia da computação com a tese Classificadores baseados em inteligência artificial para o apoio ao diagnóstico do glaucoma. Marcelo Dias, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra. Obrigado, Carlos. Muito obrigado pela sua brilhante introdução. Agradeço imensamente a Muricy, também se transformou de cliente, virou meu amigo aí nos últimos anos, né? É com muito prazer que eu sempre estou aqui batendo meu cartãozinho virtual, né? Virtual, viu, Muricy? Não era o papel, não. Dos congressos, né, todas essas edições, né? Tenho a honra de fazer parte, de poder trazer aí a cada ano um pouco mais de informação relativa ao uso da tecnologia pelas instituições de saúde, né? Agradeço a equipe organizadora também, que sempre nos trata muito bem, né? Desde os convites até todas as atividades que envolvem aí a apresentação. E agradecer também a todos vocês, né? Que estão aí numa segunda-feira à tarde, nos ouvindo, apesar de que hoje está mais fácil, né? Porque eu sou de um tema de inteligência artificial, de tecnologia, né? A gente está vendo, cansado de ver propagandas na televisão, que agora o celular tem tecnologia, parece até um gêniozinho da lâmpada lá, falando que ele faz tudo que a menina quer, porque usa a inteligência artificial, né? Então, é um tema bastante pervasivo, né? Para usar já uma palavra técnica, ou seja, está bastante presente no dia a dia das pessoas, né? Graças muito a essa popularidade recentemente para uma empresa, a OpenAI, que lançou o ChatGPT, né? Então, certamente, se tiver alguém, vou fazer um desafio aqui, se tiver alguém que não ouviu falar do ChatGPT, mande um oi aí no chat,
Mas talvez atrás de um pseudônimo, né? Porque certamente todo mundo já ouviu falar do ChatGPT e eu vou falar um pouquinho sobre ele também aqui, tá? Então, o tema é muito relevante, é muito importante, né? As aplicações da inteligência artificial, como o Carlos brilhantemente colocou agora há pouco, é uma tecnologia que foi desenvolvida começou a ser desenvolvida no século passado, na década de 50 aproximadamente, né? Com os primeiros estudos que geraram esse início da ciência da inteligência artificial aconteceram na década de 40, né? Então, assim, há muitos anos atrás, eu diria quase aí 85 anos, né? 84 anos, nós já temos os primórdios aí da inteligência artificial sendo alinhavados. Porém, quem na realidade vai poder não só utilizar toda essa tecnologia no dia a dia, mas como levar essa fronteira mais para frente, mais para cima, é a geração atual, né? O pessoal costuma chamar hoje de geração Z, talvez até a que vai vir depois aí, né? Porque a inteligência artificial está cada vez mais embarcada em todos os dispositivos eletrônicos que a gente utiliza, né? Do celular à televisão, e a máquina de lavar louça, as máquinas de lavar roupa, geladeira, carro, né, semáforos, enfim, em todo lugar a gente encontra em algum momento a inteligência artificial presente. Eu só vou pedir licença a vocês para iniciar aqui um compartilhamento, que eu tenho uma apresentaçãozinha para explicar alguns conceitos aqui. Muito bem. Bom, o que nós vamos buscar estudar hoje, né? Está relacionado, ou trazer para a discussão, nem mesmo estudar, nem poder levar a esse nível, mas tentar entender melhor o que é essa inteligência artificial, como que a inteligência artificial tem ajudado a jornada do paciente. A jornada do paciente está cada vez mais ampla, como o próprio Muricy comentou também brilhantemente aí na sua apresentação, né? Então, ela envolve uma série de processos dentro da instituição hospitalar, seja uma clínica, um hospital, um laboratório, né? Todos vocês vivem isso no seu dia a dia, e com inúmeras oportunidades de nós melhorarmos esta jornada, né? Porque, como também o Muricy comentou, quando a gente melhora a jornada do paciente, a gente deixa esse paciente mais feliz, né? Melhor atendido, ele vai recomendar, vai compartilhar essa boa experiência com vários amigos, parentes, e esse compartilhamento vai realimentar a nossa base de pacientes com mais pacientes sendo atendidos pela nossa instituição, né? Só que hoje também tudo isso acontece na velocidade da tecnologia, né? Das redes sociais. Então, a pessoa, se ela ficar muito tempo para ser atendida no hospital, lá na recepção, enquanto ela estiver esperando, ela já pode começar a fazer um grande estrago na imagem do hospital, se ela começar a tirar fotos, mandar fazer posts nas redes, Instagram, né? Facebook e assim por diante. E isso, depois, para a própria administração do hospital apagar esses incêndios, pode ser bem trabalhoso e bem custoso, por realmente não ter conseguido entregar aquilo que o paciente espera. Todos nós somos pacientes, isso é algo que eu gosto muito de falar. Então, aquilo que a gente não gosta para nós, né, enquanto pacientes, também não devemos querer, né, ou relevar quando o paciente é a outra pessoa. A gente não gosta de chegar no horário para ser atendido e ficar aguardando na recepção, só para depois sentar na frente de um atendente, né, para preencher alguns formulários mecanicamente, né? Você está sempre indo naquele hospital, seus dados não mudam e você tem que ir lá confirmar que você é você mesmo, né? Fazer autorização, esperar lá a menina entrar no site do convênio para fazer a autorização da sua consulta, né? Então, depois esperar muito para ser atendido pelo médico, aí ser atendido por um médico que às vezes não tem todas as informações ali à disposição para poder auxiliar o seu caso, né? Enfim, você não quer isso para você. Você quer um atendimento rápido, você quer um médico que te trate bem, que seja muito competente, você quer o melhor tratamento, você quer o menor custo do medicamento, né? Então,
é isso que todos os pacientes esperam. E hoje, todas as instituições têm como entregar isso, em vários diferentes níveis, obviamente, diante do seu tamanho, seu poder e sua capacidade de investimento, mas a tecnologia está aí para todo mundo utilizar em N graus, né? Então, foi-se o tempo que ter grandes sistemas e muita tecnologia era coisa extremamente cara que só grandes hospitais poderiam fazer. Hoje não, né? Hoje está disponível aí para a grande maioria das instituições utilizar, empregar esses recursos. Bom, agora, falando um pouco de inteligência artificial, né? Esse nome, até por causa do ChatGPT recentemente, ganhou uma fama muito grande, e eu também vejo, por ser um estudioso da área, né? Eu também vejo assim uma distorção do que é a inteligência artificial, né? Então, a gente pode ter sistemas inteligentes, ou seja, sistemas que realizam tarefas de uma forma tarefas complexas de uma forma bastante rápida e correta, né? Que não utilizam inteligência artificial. Porque toda a programação de computadores, né, que desde os seus primórdios, ela foi sempre feita na base de instruções, né, pré-definidas, que o programador vai lá, escreve usando uma linguagem de programação, e essa linguagem de programação, então, ela é interpretada por uma ferramenta, né, e gera uma compilação desse programa, e esse programa, então, é executado pelo computador. Sempre a programação envolveu essas linguagens, esses programas, né? E você já deve ter ouvido falar várias vezes, o programa não foi programado para isso, o sistema não foi programado para isso. Essa informação o sistema não tem, porque ele vai ter que, para poder incorporar, vai ter que alterar o sistema e incorporar outros módulos, outros cálculos, tá? Imagine algo que faz bem, em geral rápido, aquilo que foi programado previamente para fazer. Tem o tal do input, processamento, output, né? A inteligência artificial, ela vem se utilizar da computação, utilizar da neurociência, utilizar da linguística, se utilizar de uma série de outras ciências para poder entregar sistemas que o melhor possível se aproximem do pensamento, do raciocínio humano e da ação humana. E para isso, a gente não tem na nossa cabeça N sistemas funcionando ao mesmo tempo. A gente tem uma série de neurônios ali, né, que lidam com as nossas memórias e, através dos nossos olhos, ouvidos, né, do nosso olfato, do nosso tato, do som da nossa voz, a gente interage com o meio ambiente. Então, nós temos uma série de sensores, nós, enquanto pessoas, um cérebro que recebe esses inputs, processa e gera ações, né, gera respostas para que a gente consiga fazer alguma coisa, tomar um café, participar de uma palestra, dirigir um carro e assim por diante. Não tem um programinha que Deus colocou lá no nosso HD dizendo if, sinal fechado, então aguarde, não atravesse, espere o farol abrir. Não tem essas informações, não estão assim armazenadas, tá? Agora, a inteligência artificial veio, então, criar sistemas que possam simular esse tipo de conhecimento, de raciocínio, né? E ações também em relação ao meio ambiente. Então, por isso, né, ela hoje toma um vulto muito grande, porque ela saiu desse espaço acadêmico, onde nós tínhamos uma série de cientistas desenvolvendo algoritmos e técnicas, né, para poder reproduzir esse tipo de raciocínio, né, vamos dizer assim, e sem muito lugar para aplicar tudo isso, né? Só que de uns anos para cá, foi o volume de investimentos em sistemas baseados em inteligência artificial cresceu de forma assustadora, né? O ChatGPT, por exemplo, é fruto de bilhões de dólares em investimentos para poder
treinar todos os algoritmos que ele utiliza para poder fazer o que ele faz, né? Então, e aí começaram com essa disseminação da tecnologia, começou a aparecer muita oportunidade de uso real, e hoje nós vemos o que vemos, né? Como nós estamos caminhando por aí. Muito bom. Então, a inteligência artificial enquanto ciência, né? Ela iniciou aí ela nasceu por volta de 1956, né? E de lá para cá nós vamos então temos aí uma série de cientistas pelo mundo desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo novos algoritmos, testando algoritmos em vários domínios, né? A área da saúde, felizmente, né? E pela sua complexidade, a sua alta importância para todos nós, ela é uma das que, desde os primórdios da inteligência artificial, ela tem recebido enfoque, né? Investimentos, pesquisas e tudo mais. Todo mundo quer um diagnóstico mais preciso, todo mundo quer entender melhor determinadas doenças. Então, a área de saúde é uma que realmente tem um leque de aplicações bastante grande, tá? Bom, e esse uso da inteligência artificial, né, ela apresenta aí uma série de aplicações, campos, subcampos, é um ramo da ciência bastante amplo, né? E a gente pode focar aqui, basicamente, em três, só para racionalizar essas aplicações, né? Nós falamos em agentes inteligentes. Então, hoje é muito comum para nós, né, ouvirmos falar ou até vermos já nas ruas carros autônomos, né? O que é um carro autônomo? Carro que dirige, literalmente dirige sozinho, não precisa de motorista, né? O trem, o metrô, aqui em São Paulo, sem motorista, é mais fácil de entender, porque anda dentro de um trilho, né? Tem uma série de sensores, então é uma tecnologia já, assim, que não assusta tanto. Mas um carro autônomo, né? Já é algo que, no começo, a gente enxergava com um pouco mais de de dúvida. Hoje já é bem mais comum, né? Estados Unidos já tem serviços funcionando aí de equivalente a Uber, né? De levar paciente não, usuário do ponto A ao ponto B em algumas cidades com um serviço 100% autônomo. Algumas cidades estão testando isso já na realidade, né? Então, agentes inteligentes é algo que a gente também, agentes, né? A gente já vem encontrando bastante aí na nossa vida, tá? A resolução de problemas, principalmente problemas de busca, é algo também de foco grande aí na inteligência artificial, né? E a gente sabe o quanto esse tipo de problema é importante, né, na vida das pessoas, e o quanto ele pode nos ajudar, né? Então, solução de problemas utilizando algoritmos complexos é algo que realmente sempre tem espaço na nossa vida cotidiana, né? E a gente fala em busca, né? Quem vive sem Google, né? Google já está aí há alguns anos, mas quem vive sem ele, né? É uma das empresas que estão também aí na vanguarda da inteligência artificial, né? Levando aí, gerando esses algoritmos e essas aplicações para nós. E uma das áreas que mais tem impacto, né, na nossa vida é a aprendizagem de máquina, ou machine learning, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso aqui nos próximos slides. Eu deixei aqui a cópia da página de um livro. Ele é bem pesado, eu tenho ele aqui, ó. Tem 1000 páginas, tá? Esse livro que está aqui nesse slide. Feito pelos professores Stuart e Peter Norvig dos Estados Unidos, né? E eles são um dos papas da inteligência artificial, e realmente esse livro, para quem quer entender um pouco melhor, né? Ou que gosta da computação, um estudo da computação, quer saber melhor o que é uma inteligência artificial, eu recomendo. Muito bem. Então, aqui eu estou apresentando um exemplo, tá? Do que é, por exemplo, algo que eu fiz na minha tese de doutorado, tá? Então, para trazer um exemplo do mundo real aí. Glaucoma é uma doença oftalmológica, né? É uma segunda maior causa de cegueira irreversível no planeta.
Então, uma vez que a gente não vai ter cura para o glaucoma, o grande trabalho do oftalmologista é diagnosticar precocemente esse glaucoma. Ou seja, quanto mais cedo ele fizer esse diagnóstico, melhor ele vai acompanhar a evolução da doença e tentando, através de medicações, de técnicas médicas, né, fazer com que essa progressão seja retardada, né? Ela não vai regredir, mas que ele não evolua, preservando a visão que o paciente tenha. Para isso, o oftalmologista, o médico, a pessoa, né, o doutor ali, ele baseado nos seus conhecimentos médicos, ele utiliza alguns exames, resultados de exames, né, que ele solicita para o paciente. Aqui, no meu lado esquerdo, aqui do lado nessa imagem, a gente tem uma parte de um exame chamado OCT, uma tomografia óptica computadorizada, que vai investigar lá a espessura do nervo óptico do paciente. Então, é um exame que os médicos classificam como um exame estrutural, ou seja, mede ou avalia a estrutura do olho do paciente, anatômica. Do lado direito, a gente tem um outro exame bastante comum aí na oftalmologia, que é o campo visual. Esse campo visual é um exame classificado como funcional, porque ele determina, né, ele tenta medir se o paciente está enxergando ou não. Então, o paciente coloca a cabeça numa semi-esfera, né, tudo apagado, só uma luzinha bem no centro dessa bola pela metade, vou pensar assim, e ele tem um botãozinho, né, um interruptor, que quando o computador começar a apresentar luzes para ele nesses lugares ao redor dessa meia esfera, se ele enxergar a luz, ele tem que apertar o botãozinho. Com base nisso, o computador consegue identificar quais são os pontos onde, assim que apareceu a luz, ele já logo apertou, porque percebeu de cara, ou aqueles que ele demorou para perceber, ou até não percebeu. Então, já mostrando uma degradação nas células correspondentes àquele ponto da visão. Tá? Então, isso é um exame funcional. Além disso, a gente também tem outras informações, né, clínicas e epidemiológicas. Né? A pressão intraocular do paciente, né, do olho do paciente. Glaucoma normalmente está associado, não é sempre, né, mas está associado a níveis maiores de pressão dentro do olho. A idade do paciente, o gênero do paciente, né? E uma série de outras informações que aqui não estão relacionadas. Mas o que um sistema baseado em inteligência artificial pode fazer? Receber estas informações todas aqui como entrada para um programa, um algoritmo, né, que vai aplicar técnicas de aprendizagem de máquina para dizer se esses exames representam exames de um paciente com glaucoma ou sem glaucoma. Glaucoma, sim ou não? Agora, não dá para a gente usar uma programação convencional para chegar a esse tipo de classificação, porque o problema é muito complexo. O oftalmologista, eu utilizo um volume de conhecimento médico, né, e da especialidade muito grande para poder cruzar as informações, né, olhar para o campo visual, a área que está com mais comprometimento, olhar para o resultado da tomografia, olhar para os dados da idade do paciente, a pressão intraocular, e aí na cabeça dele ele chega a um diagnóstico. Tá? Não dá para fazer um programa que diga IF, pressão maior que tanto, e perda do campo visual maior que não sei o quê, então é glaucoma. Não dá para fazer assim. Tá? Então, aí entra nas questões de diagnóstico um forte uso, né, para as técnicas de aprendizagem de máquina. Então, mas o que é essa aprendizagem de máquina, né? Quando a gente fala em machine learning, o Tom Mitchell é um papa da matéria, né? E ele que nos trouxe aí muitos dos conhecimentos que hoje a gente emprega nessa área. Bom, o que o Mitchell diz, né, é que o programa, né, que vai se utilizar de aprendizagem de máquina, como o próprio nome diz, ele vai ter que ser capaz de aprender com a experiência.
E para que este aprendizado aconteça, né, a gente chama nesses casos de uma aprendizagem supervisionada, ou seja, eu preciso orientar, eu preciso treinar o sistema como? Fornecendo a ele, né, um conjunto de, a gente chama de exemplos de treinamento, para que, com base nesses exemplos de treinamento, onde cada exemplo tem um rótulo que vai carimbar se esse exemplo ele é positivo ou é negativo para aquilo que a gente está procurando avaliar, com base nestes exemplos, é que o programa vai conseguir, então, aprender, né, o conceito que a gente está tentando fazer com que ele aprenda, e a partir daí, então, ele consiga também evoluir ou melhorar o seu desempenho ao passar do tempo, à medida que ele vai recebendo mais treinamentos. Né? Então, tem a definição do Mitchell que diz que o programa é capaz de aprender com a experiência, ou seja, com os exemplos de treinamento, e uma determinada classe de tarefas, que ele chama de T, se seu desempenho, P, ao realizar as tarefas em T, melhora com a experiência. Então, um programa que ele foi feito, né, com if, then, else, linguagem de programação lá, padrãozão, e não utiliza técnicas de aprendizagem de máquina, por exemplo, ele não vai evoluir, ele não vai aprender com a experiência, porque ele não foi programado para isso. Agora, se eu utilizo algoritmos que levam este conceito, né, em consideração, aí sim eu tenho um sistema que utiliza a aprendizagem de máquina. Né? A gente fala que quando eu dou um exemplo e digo se ele é positivo ou negativo, por exemplo, a questão do glaucoma. Como é que eu treino o classificador para me dizer se aquele paciente potencialmente tem glaucoma ou não? Potencialmente, porque na realidade a palavra final sempre é do médico, sempre é do profissional, não é o sistema. Esse aí já fica um primeiro asterisco, toma cuidado com o ChatGPT, tá? E N outros algoritmos, né? Que simplesmente podem ser muito inteligentes, mas eles não são médicos. Então, né, assim como o Dr. Google não é, né? A gente tem que tomar cuidado, apesar de a gente sempre ir lá dar uma fuçadinha, né? Recebeu o resultado do exame, vai lá no Google saber o que era. E sempre, por incrível que pareça, vem sempre coisas catastróficas, né? Você quebra o dedo, dá lá fratura do betaquito, betacarpo. Nossa, aí vem amputação na mão, gangrena, né? Fratura exposta, um monte de coisa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, como que eu treino um algoritmo, né? Então, eu forneço uma série de imagens e dados de pacientes normais. E digo para ele, esses aqui são normais. E depois eu faço a mesma coisa com os pacientes que têm a doença. Falo assim, esses exemplos aqui são de pacientes com glaucoma. E a partir daí, os algoritmos de machine learning vão tentar identificar padrões e correlações entre esses dados. Por isso que, com essa forma de aprendizagem supervisionada, os algoritmos eles possibilitam aqui a realização de predições ou decisões baseadas nesses padrões que ele identifica entre os dados. Uma predição eu treinei o meu classificador para dizer se, dado alguns exames, se é glaucoma ou não. Aí eu pego um conjunto de dados de um paciente que ele não foi usado no treinamento e dou para ele e pergunto, é glaucoma ou não é glaucoma? Aí ele vai responder com base nesse aprendizado que ele teve com os outros exemplos que eu forneci para ele na etapa de treinamento. Tá? Então, com base nisso, ele identificou padrões e ele pode chegar a conclusões aí sobre essa previsão de glaucoma ou não glaucoma. Né? E existe a aprendizagem não supervisionada também, que é aquela onde os algoritmos identificam relações entre os dados para que sem que a gente diga nada para eles. Tá? Então, técnicas como clusterização, eu dou uma série de valores de um determinado parâmetro para um algoritmo e ele consegue agrupar esses parâmetros com base nas próprias medidas e relações, distâncias entre elas. Tá? Bom, e entre os inúmeros algoritmos que nós temos em machine learning, né,
Alguns que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas Decision Trees, ou árvores de decisão, é algo que muitos conhecem. Naive Bayes, Support Vector Machines, acho que não, mas Artificial Neural Networks, já ouviram falar, que são as redes neurais, e Deep Learning. Deep Learning vocês também devem ter ouvido falar, né? Mas eu não sei o que é isso, Marcelo. Então, vocês devem, nas novelas por aí, está bastante comum, né? O vilão lá enganar o mocinho, a mocinha, apresentando vídeos falsificados, né? E a gente tem acompanhado na mídia algumas coisas, alguns eventos desses, né? Golpes, né? Pega uma pessoa famosa e faz essa pessoa famosa fazer propaganda sobre algum produto ou serviço, né? Vai lá, compra, que funciona, tal, mas na realidade aquela pessoa nunca falou aquilo, né? Então são técnicas de inteligência artificial empregadas para o mal, né? Então é o tal do deepfake. Usa técnicas de deep learning, né, que processam imagens com um poder muito grande, né, para simular, fazerem criação de vídeos aí, né, com base em algumas imagens daquela pessoa que eles estão fakeando, né? Muito bom. Então, para talvez ficar um pouquinho mais claro, né, ou talvez peronomútil, vamos tentar entender como que isso funciona. Um exemplo clássico do uso de machine learning num domínio, né, qualquer aqui, é o algoritmo para dizer se é um dia bom para jogar tênis ou não. Tá? Então, olha só, esse exemplo está no livro do Mitchell. Tá? Imagine que eu tenho aqui 14 registros de dias que podem ou não ser bons para jogar tênis. Então, por exemplo, o primeiro registro aqui, a previsão de um dia ensolarado, com temperatura quente, com umidade alta e com vento fraco, jogar tênis, não é um dia bom para jogar tênis. Provavelmente, né, tempo muito úmido, muito quente, vai cansar muito e não é legal jogar tênis um dia assim, né? Aí se eu pegar aqui um exemplo 3, se um dia for nublado, temperatura quente, a umidade alta e o vento for fraco, esse sim é um dia bom para jogar tênis. Então, veja, uma série de 14 exemplos com 4 atributos, né? Atributo previsão, temperatura, umidade, vento, e a classe final, se é jogar tênis sim ou não, já rotulada para cada um destes exemplos. Então, isto é um minúsculo conjunto de treinamento para um algoritmo que vai me dizer se é um dia bom para jogar tênis ou não. Porque se eu treinar esse algoritmo com esses dados, mais para frente eu posso pegar um conjunto inédito de atributos, fornecer ao algoritmo, ele vai me dizer se é um dia bom ou não é bom, tá? Bom, eu vou usar aqui rapidamente, né? Até para deixar a apresentação com uma cara mais acadêmica, viu, Muricy? Para a pessoa ficar assim, nossa, olha, tem até logaritmo lá na apresentação, o cara é doido mesmo, né? Então, olha só, árvore de decisão é um dos algoritmos de machine learning mais simples de se implementar e que gera uma explicação sobre o conceito que se está treinando, né, ou tentando descobrir com base nos exemplos de treinamento, mais fácil de ler. Então, olha só, muito simples. Ó. Veja, aqui eu tenho 14 exemplos de treinamento, 14 registros. 1, 2, 3, 4, 5 estão rotulados como dias não bons para jogar tênis. E os outros 9 estão rotulados como que foram dias bons para jogar tênis. Então, quando sim, a gente costuma dizer que é um exemplo positivo, que eu estou querendo procurar um algoritmo que entenda quando é um dia bom para jogar tênis, e 5 negativos, aqueles que o dia não foi tão bom. Para criar a árvore de decisão, entra um conceito chamado ganho de informação. E esse ganho de informação é baseado numa medida que a gente chama, e vocês já devem ter visto na física também, na química, de entropia, que é o grau de separação, né, ou de atividade lá das moléculas, né? Então, olha só, tem uma formulinha aqui, ó. A probabilidade de positivo
vezes o log na base 2 dessa probabilidade de positivo, menos a probabilidade de negativo, vezes log na base 2, probabilidade de negativo. Qual que é a probabilidade de positivo? Ó, 9 registros em 14, então 9 dividido por 14. E de negativos? 5 registros foram negativos em 14 disponíveis. 5 dividido por 14. Se fizer essa continha aqui, dá 0,94. Ok? Muito bem. Aí, para eu chegar e começar a construir a minha árvore de decisão, eu vou simplesmente repetir aí algumas vezes um cálculo, né? Que vai procurar identificar o ganho de entropia de um determinado atributo A neste conjunto de dados S. Então, eu tenho aquela entropia que eu calculei no slide anterior, que deu 0,94, menos o somatório aqui dos valores de entropia parcial do atributo em relação ao conjunto total. Tá? Então, se eu fizer esses cálculos, veja só. Aqui, eu tenho para o atributo vento, né? Quando esse vento é fraco, que são os exemplos que eu pintei aqui, quando o vento for fraco, eu tenho 6 resultados positivos e tenho 2 resultados negativos. 2 não e 6 sim. E quando o vento o valor é forte, eu tenho 3 positivos e 3 negativos. Tá? Então, calculando aí essa entropia do vento, né, essa formulinha, eu chego aqui a um número 0,048. E se eu fizer isso para cada um dos 4 atributos, né, previsão, temperatura, umidade e vento, eu vou chegar a esses números aqui, de tal forma que quem é o atributo, então, que apresentou maior ganho de entropia em relação a esse conjunto de 14 elementos aí? É o atributo previsão. Então, na minha árvore de decisão, ele vai ser o primeiro atributo da árvore, porque ele já vai dividir, é o atributo que melhor divide entre positivos e negativos esses 14 exemplos de treinamento que eu forneci para ele. Então, ó, previsão vem aqui no começo. E aí, para construir o restante da árvore, a previsão ela tem 3 valores, né? Previsão: ensolarado, nublado e chuvoso. Então, ensolarado, nublado e chuvoso. E aí, então, para cada valor dos atributos da previsão, vai fazer o cálculo de entropia de novo e vai encontrar os melhores atributos para a camada seguinte da árvore e assim por diante até o final. Tá? E olha só, essa aqui, então, é a árvore de decisão criada, gerada automaticamente por um algoritmo que utiliza uma árvore de decisão, né? Como mecanismo de aprendizagem. Então, olha só. Veja como fica mais fácil ler, né? Aqui, nesses exemplos, a gente não consegue entender qual que é um dia bom para jogar tênis. Se eu falar, hoje está chovendo, o tempo está quente, a umidade é normal e o vento é forte. É um dia bom para jogar tênis, né? Olhando só para esses dados fica difícil entender. Agora, olhando para cá, a gente já vai encontrar uma forma, uma explicação melhor para isso, né? Ah, então o dia é chuvoso? Ok. Tem vento? O vento é forte? Então não é um dia bom para jogar tênis. O vento é fraco? Então é um dia bom para jogar tênis. Se a previsão for de um dia nublado, de cara é sim. Não importa, não precisa nem olhar para os outros atributos, porque em todos os casos, quando foi nublado, o resultado foi positivo. Tá? Então, o que é importante entender aqui? Existem algoritmos que explicam melhor o que acontece com os dados, né? E outros não. O próximo que nós vamos ver é a rede neural. Ela é péssima para explicar o que levou a ela chegar no resultado positivo ou negativo. Está bem difícil mesmo. Agora, por outro lado, a árvore de decisão já é bem mais tranquila. E outro ponto extremamente importante para o sucesso de qualquer algoritmo baseado em inteligência artificial é o volume de treinamento, ou seja, a quantidade de dados que eu vou fornecer para esses algoritmos para que eles aprendam aquilo que eu preciso que eles aprendam. Né?
Rede neural. Aqui eu vou passar mais rapidamente, porque o conceito matemático é bem complexo, tá? E não é esse o meu objetivo aqui. Então, a rede neural, aliás, ela veio, né, na sua essência, ela é conectada aos estudos da neurociência, onde cada bolinha aqui nessa rede, né, ela representa um neurônio matemático, vamos dizer assim, tá? E um neurônio no nosso cérebro, né, ele se comunica com outros neurônios através de reações químicas que a gente chama de sinapses, né? E essas sinapses têm um fluxo que vão lá, né, dos nervos para o cérebro e vice-versa quando o cérebro quer agir em cima de algum órgão ou algum membro para realizar alguma coisa. Então, os cientistas da computação desenvolveram modelos que representam a ativação do neurônio e alguns parâmetros matemáticos que poderiam fazer o neurônio passar uma informação para frente ou não, dependendo desses parâmetros, desses inputs que ele receber, tá? E aí, então, cria-se uma rede com várias camadas, né? Uma camada de entrada que tem o sinal, o que a gente chama de sinal de entrada, que são os dados que aquela rede vai avaliar. O processamento ocorre aqui, né? A gente chama de feed forward, vai da entrada para a saída numa linha reta aqui. Então, os neurônios vão se comunicando entre si até chegar a atingirem a camada de saída, que vai, então, nos dar a resposta daquela rede neural. Em outras palavras, eu coloco na camada de entrada um determinado input e vejo qual é o resultado na saída, tá? Mais para frente, né, depois que criaram a rede neural, se criou aí um mecanismo de retropropagação do erro, ou seja, coloca um exemplo de treinamento aqui na rede, vai lá, passa pelos neurônios e dá um resultado aqui. Ah, era para ser um dia bom para jogar tênis, ele disse que era um dia bom. Se acertou, ok. Se ele errou, pega este erro e volta e recalibra os neurônios intermediários. E a partir daí, introduziu-se a retropropagação de erro, que é o motivo de sucesso das redes neurais. Esse trabalho foi tão importante, né, o desenvolvimento, descoberta e o desenvolvimento da rede neural, que dois cientistas acabaram de receber o prêmio Nobel, né, prêmio Nobel, se preferirem, em física, justamente pela sua contribuição no desenvolvimento e invenções que capacitaram o desenvolvimento do machine learning nas redes neurais artificiais, tá? Então, não é à toa, né, que o tema é bastante relevante no mundo atual, né? E LLM, né, é algo que vocês também talvez já tenham ouvido falar, porque é a tecnologia que o ChatGPT utiliza. O próprio nome diz Large Language Model, ou seja, um modelo de linguagem gigante, né, grande, e que o objetivo deles, né, o que esses LLMs fazem, esses tipos de algoritmos? Geram e traduzem texto, classificam conteúdos, respondem perguntas e identificam padrões em dados. Basicamente, o que o ChatGPT faz, né? Ele tem um conjunto de informações extremamente grande, gigante, coletadas por N formas, né? PDFs de livros, artigos disponíveis na internet, enfim, uma infinidade de informações que eles processam, né? Os algoritmos processam, para poder, então, obter o conhecimento, né, desse monte de textos ou informações que eles receberam, para poder gerar novos textos. Por isso que eles também são chamados de IA generativa, né? Porque geram textos. O exemplo que o Muricy falou há pouco, né, é um exemplo muito legal do uso desse tipo de tecnologia em prontuário médico. O uso de comando de voz para simplesmente pegar o que o paciente fala, ou o que o médico fala, principalmente, e traduzir em texto para o prontuário, não é algo novo. Já envolve processamento de linguagem, tal, já envolve inteligência artificial, mas não era algo novo e não tinha emplacado. Nós mesmos aqui já fizemos, temos até numa ferramenta de laudos nosso, a opção do ditado.
A maioria dos médicos não usa. Está lá, já está aí há décadas. Décadas não, mas uns 6, 8 anos mais ou menos. Tá? Mas por que no consultório médico não usa? Porque é desconfortável ele ficar falando com o sistema, conversa com o paciente e fala com o sistema, e grava, né? Então, com esses algoritmos, né, generativos, você pode deixar o algoritmo lá ouvindo a conversa e ele consegue extrair aquilo que é relevante para o domínio do registro do prontuário. Vocês também já devem ter visto hoje em dia ferramentas como o pessoal chama de note takers, né? Secretário lá da reunião que fica anotando tudo que a gente fala na reunião online, ele fica capturando, depois ele abstrai aquilo que era chit chat, né? Aquilo que era bate-papo inicial, coisa que não tinha nada a ver com a reunião, e consegue relacionar os tópicos, né, do que foi discutido, e aí, obviamente, um humano depois vai lá e confere, muda, faz algum ajuste fino, e a partir daí a gente tem a ata da reunião de uma forma imediata. Tá? Aqui, nesse exemplo que o Muricy falou, é sensacional e é algo que tá tendo um impacto bem grande aí no registro eletrônico do atendimento médico. Tá? Muito bom. Este aqui, para quem nunca teve a curiosidade de usar o chat GPT, né? Eu entrei e fiz uma perguntinha para ele lá, né? Como que a inteligência artificial, como a IA pode contribuir para a jornada digital do paciente? E ele já me deu esses 7 itens como possíveis formas de contribuição da IA para a jornada do paciente. Personalizar o atendimento, o uso de chatbots e assistentes virtuais, né? Hoje a gente também vê muitos chatbots por aí. Alguns deles não usam inteligência artificial, usam uma coisa muito limitada, né? Principalmente aqueles que você vai lá, digita 1, 2, 3 para cada uma das opções e vira só um conjunto de menus, onde ele não entende se você falar alguma coisa ou se expressar na sua linguagem natural, o chatbot pode não entender. Se ele for realmente construído com IA e Machine Learning, ele vai entender, nem que seja para dizer, esse assunto aqui realmente eu não consigo, ou vou te direcionar para outro lugar, mas entendendo aquilo que você está realmente tentando falar. Então, na jornada do paciente, esse tipo de chatbot assistente tem ganhado bastante espaço, né? Análise de dados, né? A gente vai ter aí uma palestra nos próximos dias com o pessoal da Winnow, especializado em BI, né? Então, tem bastante espaço, né, para obter, consolidar e extrair informação dos dados que trafegam na instituição de saúde. A própria telemedicina, né, que o próprio Muricy também já havia comentado. Monitoramento da saúde. Monitoramento da saúde é algo que vem recebendo atenção, né? Seja não só por usando o uso de wearables, né, de dispositivos como o próprio Apple Watch e outros que nós temos por aí que conseguem medir alguns parâmetros do nosso corpo, né? Mas também enviando esses dados para centrais que podem ter outros sistemas e outras pessoas, médicos, enfermeiros, que possam receber esses dados e agir no caso de uma emergência ou apenas acompanhar um tratamento. Engajamento do paciente. Todo mundo busca um engajamento cada vez maior dos seus pacientes. Então, a inteligência artificial tem um espaço bastante grande para isso. Uma das formas de engajar o paciente no seu tratamento é informando o paciente sobre essa doença, né? Mandar informações para ele sobre o tratamento que ele está participando, enfim. E análise de sentimento ou pesquisa de satisfação, né? É algo que as instituições também aprendem, né, a ouvir os seus pacientes e a extrair dessa conversa, né, vamos dizer assim, dessas informações, algo que seja relevante para a melhoria do serviço. Aí eu só pulei aqui o item 1, que é a personalização do atendimento. Isso é extremamente importante, né? Cada vez mais eu tenho recursos para melhorar diagnóstico, né? Como eu mostrei um exemplo simples aí de classificador para diagnóstico de glaucoma, mas eu posso utilizar todo esse aparato tecnológico para
conduzir tratamentos cada vez mais específicos para aquela doença daquele paciente, tornando o tratamento cada vez mais pessoal. Tá? E aqui, para começar a finalizar aqui a nossa apresentação, que eu acho que eu já estou estourando meu tempo, né? Apesar que o Muricy falou que eu poderia falar até às 8 da noite, tá? Eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui, mas... Né, Muricy? Bom, aqui eu tenho um exemplo de algumas etapas, né, da jornada digital do paciente, que o Muricy também comentou, né? Todas elas, nesse slide, a B3 Health Tech possui soluções, né? Então, desde o agendamento automatizado, confirmação automatizada, check-in web, check-in presencial, né? Com autorização automática via web service ou robô com os convênios, pagamento com cartão de crédito ou débito, integrações com catracas, sistemas de controle de acesso, pesquisa de satisfação também, sempre integrada no sistema que a instituição tem, resultados de exames, laudos online, enfim, tudo isso utilizando tecnologias para automatizar o relacionamento do paciente com a instituição, né? Umas podem usar a inteligência artificial, outras nem usam. São sistemas inteligentes, mas que não usam inteligência artificial. Tá? Tudo para entregar essa melhor experiência e reduzir custo para a instituição. Como o Muricy estava comentando dos custos invisíveis, né? Então, tempo perdido, né? Retrabalhos, enfim. Então, toda a tecnologia está aí para poder fazer com que a experiência do paciente seja melhor e que os resultados financeiros da instituição sejam os melhores possíveis também. Tá? Porque quando a gente entra com automação, quando a gente entra com inteligência artificial para racionalizar processos, né? Na parte de contas médicas, então, é uma infinidade de oportunidades para utilizarmos algoritmos realmente inteligentes, para não só reduzir glosas, mas também encontrar outras formas de ganho, né? Desse todo esse faturamento que, como o Muricy falou, já mudou muito, né? Nas últimas décadas, do papel para a inteligência artificial que temos à disposição hoje. E as coisas não param de evoluir, né? Então, hoje já é possível, nós já temos aqui na B3 produtos que podem fazer envio e monitoramento de planos de tratamento para os pacientes, né? Então, depois da consulta, então, depois daquela jornada básica inicial, eu posso continuar mantendo o paciente engajado através de uma comunicação via WhatsApp, via portal, via aplicativo, enfim, fazendo que o paciente continue sendo mobilizado aí para a sua própria cura, né? Eu tenho callback para pacientes que faltaram, né? Quando o paciente falta numa consulta, ele está comprometendo o resultado financeiro da instituição, né? Está gerando no-show lá, porque ele não avisou que não iria, porque senão o sistema já poderia até ter desmarcado esse paciente automaticamente da agenda, para que outro paciente possa entrar. E então o sistema pode, você faltou ontem, poxa, o que aconteceu? Aí o paciente poder responder qual foi o motivo que o levou ele a perder aquela consulta, né? E já oferecer para ele a opção dele remarcar aquele procedimento, aquela consulta, aquele exame, seja lá o que for, né? Então, com base nesse tipo de tecnologia, eu ajudo o paciente a não interromper seu tratamento, né? E também ajuda a instituição a reduzir a evasão do paciente, porque ele faltou, fala, agora vou marcar em outro lugar. Envio de materiais educativos sobre os tratamentos, né? Uma vez que eu recebi o plano de tratamento, eu posso manter o paciente informado sobre o que ele tem que fazer. Este plano de tratamento pode fazer com que o paciente tenha que voltar para a consulta a cada X meses ou X anos, né? Um paciente oncológico, um paciente de glaucoma, por exemplo, a cada 6 meses tem que estar fazendo uma revisão. Não pode perder a janela de monitoramento porque a doença pode progredir, né? Assim como o paciente oncológico. Uma outra área, só para encerrar aqui, o processamento digital automático de pedidos médicos.
Isso aqui é uma solução sensacional que pode, a partir de uma foto de um pedido, seja o pedido feito no computador pelo médico, né? Seja um PDF que ele mandou para você por uma plataforma eletrônica, ou por um pedido feito à mão até pelo médico, com o uso de inteligência artificial e machine learning, o sistema entender quais são os exames que foram pedidos e, a partir daí, então, dar entrada no processo de agendamento, de check-in, enfim, daquilo que for necessário fazer. Então, oportunidades para o uso e ampliação do uso da tecnologia com inteligência artificial na jornada do paciente, as oportunidades são realmente imensas e os benefícios também muito grandes, tanto para pacientes quanto para instituições. Perdão pelo excesso de tempo, né? E fico aqui à disposição para qualquer tipo de dúvida ou contato ou informações adicionais. Marcelo, antes de Carlos falar, quero dar o meu depoimento que essa jornada que você apresenta, nós temos vivenciado na prática e tem trazido uma economia para o nosso serviço de saúde, uma economia de tempo e de recursos que nós usamos a maioria das ferramentas que você fala aí em sua jornada que a Bitrip disponibiliza. Carlos, é com você. Perfeito, Muricy. Boa tarde aí mais uma vez. A quem chegou, eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Nossa, eu falo que são duas complexidades. Hoje a gente está para entender inteligência artificial, imagina também entender inteligência humana, mas pelo que eu vi, a inteligência artificial é muito mais fácil, tá, Marcelo? Tem com a gente Muito para mais analisar fácil isso. mesmo. Mas, assim, parabenizar primeiro pela apresentação. É importante, né, a gente tá constantemente se aperfeiçoando e pegando esses detalhes. O pessoal até pediu para, mesmo diante da complexidade do tema, se você puder disponibilizar a apresentação, eles vão buscar Prazer. entender. Creio que a organização do evento aí vai estar disponibilizando isso no momento oportuno, não é isso, Muricy? Sim, com a autorização, logicamente, que vai poder assistir 1000 vezes se quiser, continuando de forma gratuita lá no site e no YouTube, mas também nós podemos combinar com o Marcelo para disponibilizar o material dele, Com tá? certeza. Agora, interessante ali, ele deu 2 dicas de livro que nós que somos leitores, assim, se você puder botar aí no chat o nome dos livros com os autores é bom, Marcelo, que os estudiosos podem mergulhar em dois princípios legais aí de inteligência artificial e o Perfeito. aprendizado. E um exemplo, apesar da dificuldade da inteligência artificial, e aí ele provocando, aquele exemplo do jogo de tênis simplifica como a inteligência artificial age e ela trabalha sempre com atos repetitivos. Isso, Muricy. Então, e reforçando também aqui, né, o pessoal está perguntando sobre as atividades nos próximos dias, né? Nós vamos estar tendo atividade sempre das 10 às 12 e pela tarde das 15 às 17, né? Esse é o horário Perfeitamente, com exceto no exceção da último dia, que será de 10 sexta-feira, às 12 que só. só acontecerá na parte da manhã, que sexta à tarde o pessoal gosta de dar um passeio. Tem um tal de um sextou aí, né? É, E é melhor fazer pela manhã. Então, mas assim, parabenizar o Marcelo, acho que a temática que ele trouxe aí, ele buscou de uma forma mais simples trazer uma explicação de um tema que a gente ainda não tem nem muita certeza, né? Porque o próprio nome diz, a inteligência artificial, a máquina ela aprende com tudo aquilo que é inserido nela, né? E esse aprendizado ele vai crescer a cada dia, tornando essa temática um pouco mais fácil para as pessoas. Acho que se você quer a facilidade, comece a utilizar, né? Os aplicativos, acho que o ChatGPT ele tem uma grande habilidade, mas existem diversos aplicativos de IA, seja para
produzir vídeo, interpretar arquivos, criar apresentações. É, você tem que começar a consumir esse conteúdo, né? Para poder ver e ver como isso se torna cada vez mais interessante, né? Então, o Marcelo está colocando a inteligência artificial, Russell e são os livros, né? Que você Isso. acabou falando, tá colocando aí no grupo. Mas, assim, dessa forma, acho que a gente tem muito a se desenvolver. A inteligência artificial é que nem os aplicativos que vieram se desenvolvendo, né? Hoje a gente usa bem o WhatsApp, mas a gente já usou Orkut, o Messenger, né? E vai adaptando de acordo às necessidades de cada público. No Brasil se usa muito mais o WhatsApp, nos Estados Unidos se usa muito mais o Messenger, né? Na Europa também. Então, assim, cada lugar vai ter o aplicativo que tem mais habilidade. Eu acho que o ChatGPT ele vem em um nível de facilidade mais interessante, né, para que as pessoas comecem a usar, mas existem diversos outros aplicativos que ou eles são interpretados diretamente no próprio ChatGPT ou eles vão ter função própria daqui para frente. Então, é a utilização deles que vai fazer com que a gente possa ter mais boa utilização desse conhecimento. Mas, Marcelo, agradecer aí muito pela tua fala. Eu acho que isso foi muito importante tudo que veio falando. Eu assim, acho que se tiver alguma pergunta aqui que alguém queira colocar, a gente fica aqui à disposição. Mas, assim, eu vou trazer uma pergunta aqui para você, que eu acho que ela está muito ligada à questão de tudo aquilo que a gente vem vendo no conflito de gerações, né? Mas como é que você vê essa utilização da inteligência artificial com os novos usuários do setor de saúde, né? Então, enquanto a gente tem os antigos, atuais usuários, né, que é a população que mais precisa, né? Mas eu acho que a gente vai vir aí depois com essa demanda dos novos usuários que já dominam a IA, né? Então, qual o Sim. papel das instituições de saúde em trabalhar IA no contexto organizacional, sendo que vem aí uma classe que já domina a IA no futuro breve, né? Isso não vai demorar muito, porque bastou ter consciência, estar utilizando a saúde dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que, como o Muricy também comentou, né, ele fez um breve retrospecto aí de como o faturamento era décadas atrás e como ele é hoje, né? Eu, por exemplo, não participei muito dessa época, viu, Muricy? Esse negócio de máquina de calcular, máquina de escrever, não sei nem o que é, viu? Só para deixar aqui meu registro. Mas hoje, a questão do paperless, né, é algo que as instituições realmente não têm para onde correr, como fugir. Porque os benefícios são grandes e há uma imposição de mercado para que isso aconteça. Então, a instituição que postergar a adoção dessas tecnologias mais inovadoras, né, é, só vai colher prejuízos. Né? Essa é a grande verdade. Né? Então, as pessoas que estão vindo, Carlos, os jovens que estão entrando nesse mercado, jovem médico, né, os enfermeiros, pessoal do faturamento, da administração, do financeiro, estão todos já com esse DNA da tecnologia, né? E já não aceitam mais, né, muitos processos que nós, pela nossa experiência pregressa, chegamos a enfrentar, né? Então, é algo que é uma onda que não tem como segurar. Então, os hospitais estão se mobilizando, né? Todas as grandes instituições, como eu comentei, não é investir em tecnologia e automatizar os seus processos, não é algo apenas acessível aos grandes hospitais, deixou de ser isso já há um certo tempo, né? Então, é um imperativo para que as instituições continuem entregando aquilo que a gente espera delas, né? Que é um atendimento eficiente, personalizado, né? Com qualidade, com menor custo. Né? O mercado, todos vocês conhecem, né? Sofre uma pressão das operadoras extremamente alta, né? Todo mundo está querendo eficiência de custo.
justamente pela situação da economia como um todo, né? Então, é uma cadeia que fica um apertando o outro, né? Então, aí cada um tem que arrumar a sua alternativa para poder fazer frente a isso. Não adianta reclamar do convênio, né? Então, não quer o convênio, então descredencia, né? Tá pagando pouco? Descredencia. Atende só particular. Ou atende só os convênios top. Mas a pergunta é: seu hospital, sua instituição é eficiente o suficiente para abrir mão de todos esses convênios menores? Faz sentido? Ou podemos ser mais inteligentes nos nossos processos, usar mais a tecnologia, automatizar melhor, usar mais o conhecimento, usar mais dados, tomar melhores decisões, ficarmos mais enxutos e inteligentes e eficientes, e aí então atender esses convênios também? Né? Então, esses são os questionamentos que os gestores têm que se fazer, né? Para poder tomar as decisões corretas. E complementando aí, Marcelo, Carlos, olhando pelo lado do paciente, o que a gente tem visto na prática é que nós, às vezes, subestimamos o paciente. Ele é muito velho e não vai usar o WhatsApp, e assim sucessivamente. Nós fizemos uma experiência em nosso call center e hoje mais de 40% dos contatos são feitos via WhatsApp, né? Nós vimos que no próprio produto de Marcelo, do Zero Falta, que as pessoas se acostumaram a confirmar a consulta por SMS, por e-mail e por WhatsApp, e que ninguém atende mais por telefone. Porque hoje, quando te ligam, ou é alguma telefonia, ou é alguma cobrança, ou é algum golpe, tá? Sim. Então, até as pessoas, e aí olhando pelo lado do cliente, que aparentemente tem dificuldade, elas, na verdade, estão se adaptando muito bem, obrigado, às novas tecnologias. Esses paradigmas têm que ser quebrados, como você falou muito bem lá no início, Carlos. Não precisa de choque de geração. Todo mundo está se acostumando com a tecnologia que vem para melhorar a vida da gente. Perfeito, Isso aí. Muricy. Eu trouxe as colocações no sentido de que eu acho que o problema para a atual geração do que tange a IA está resolvido, eles estão entrando aí no WhatsApp, mas eu acho que os desafios muito maiores serão com a geração que está chegando aí, que talvez eles próprios desenvolvam um aplicativo onde ele bota lá no WhatsApp dele, olha, quero marcar todos os meus exames do ano e isso dispare automaticamente, isso vai dar um boom na cabeça dos atendentes das clínicas, né? Porque ele vai querer fazer tudo, vai querer ser informado, ele vai querer que isso entre na agenda dele para poder dinamizar o trabalho dele com o que ele tem a fazer, né? Então, são desafios, acho que para a geração atual, se souber lidar bem com o WhatsApp, vai evoluir. Mas a geração que vem, e eu estou falando isso aí de 2, 3 anos no máximo, as demandas, eles vão estar desenvolvendo ferramentas que são a mais do que o que tem disponível no mercado hoje, de uma forma muito dinâmica, né? E a gente está vendo isso com o ChatGPT abarcando uma série de ferramentas, mas a gente está vendo novas ferramentas também juntando isso aí. Então, eh, vai ser muito dinâmico, né? Então, as 300 e poucas pessoas que estão aqui no chat, mas outras que estão juntas com as diversas pessoas, o recado é preparem-se. Preparem-se porque é uma realidade muito diferente. Esse recado fica justamente para os outros dias do Congresso, né? Então, o Congresso de Faturamento, ele vai até o dia 8 e ele tem uma chamada muito importante para todos vocês que estão aqui e para os que precisam receber o recado de vocês. Participem, né? Tirem essas 4 horas durante o dia para pegar todas essas temáticas que a gente falou na abertura do evento, justamente porque alguém perguntou, né, quais são as temáticas dos dias 5, 6 e 7. Eu posso reforçar aqui, né, na minha fala, mas a gente falou bem bastante no início, né, porque
A gente falou que vai ter no dia 5, né? Hoje, dia 5 não, hoje é dia 4. Hoje, dia 4, a gente está debatendo, mas dia 5 vai ter as OPMS dos controles por IA, vai ter. Deixa eu pegar aqui, desde o dia 5 mesmo, Amanhã, para dia poder falar 5 certinho. é o Pronto. faturamento e seus Faturamento e desafios. seus desafios, pela manhã. Pela tarde, mercado de saúde e desafios da IA. No dia 6, casos de sucesso da IA. Pela tarde, as OPMS, os controles por inteligência artificial. Dia 7, auditoria no caminho da modernização. Imagine a IA junto com a auditoria, né? Pela tarde, o BI, né, que é o Business Intelligence e a inteligência artificial, ou seja, como criar informações dentro desse contexto que sejam fáceis para a tomada de decisão. A inteligência artificial na prática no dia 8/11, às 10 horas da manhã, que vai ser um painel moderado por Roberta Fernandes, mas com a participação de Murilo Fernandes, Ney Campelo e José Muricy, certo? Que já vai fazer o encerramento. Então, assim, é muita informação bacana durante esses dias. Então, você que está aí hoje, participe ao longo desses dias. Foi uma abertura assim extremamente interessante, que o Marcelo está trazendo um pouco para bugar a mente, né, Marcelo? Mas ao longo desses dias, um conteúdo para que vocês possam entender um pouco mais. Então, agradecer a participação de todos. O compromisso era de encerrar às 17 horas, estamos aqui às 17 horas e 1 minuto. Marcelo, muito obrigado aí por todo o conteúdo que foi trabalhado, que será disponibilizado por todos. Agradecer também mais o Muricy, mas reforçar aqui o agradecimento aos patrocinadores, o Marcelo aí da Bit3, do Inal e da Ival, né? Além do apoio aí da SBAL, Sebrae, Muricy Consultoria, UniACB, Legal Saúde, médicos protagonistas, o FlowZap e a MS Consultoria. Então, agradecer a todos, todos vocês estiveram presentes aqui nesse evento e com certeza divulguem, porque amanhã tem muito conteúdo bacana para que vocês possam participar. Obrigado, fica aí com o Muricy para suas considerações finais. Obrigado a todos e até amanhã, às 10 horas, daremos continuidade ao Congresso. Obrigado aí a Carlos, obrigado a Marcelo pela participação, obrigado a todos que estão participando conosco e toda a nossa equipe de trabalho. Obrigado e uma boa tarde e noite para vocês. Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. gente. Fiquem bem. Bom congresso a todos. Até mais. Valeu.